Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas estamos agora aqui para falar sobre o conteúdo de matemática dessa semana, tá? E nessa semana nós vamos ver grandezas diretamente e inversamente proporcionais. No primeiro momento eu vou falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Bom, o que são grandezas? É algo que pode ser medido. Por exemplo, comprimento, altura, velocidade, tempo. Tudo que você consegue medir, você tem uma denominação de uma grandeza. Mas o que significa grandezas diretamente proporcionais? É o seguinte, quando eu analiso duas ou mais grandezas, e eu pego uma dessas grandezas, aumento em um determinado ponto, a outra grandeza que está sendo comparada também. Por exemplo, eu tenho duas grandezas aqui, o tempo e a distância. Vamos dizer que eu esteja em um carro que tem uma velocidade constante de 50 km por hora. Ok? Então, é constante essa velocidade. O que significa isso? Essa velocidade não vai mudar. Durante todo o meu percurso, a minha velocidade é de 50 km por hora. E aí, eu vou fazer uma análise em relação tempo-distância. Porque essas duas grandezas, nesse caso agora, elas são diretamente proporcionais. Se eu tenho minha velocidade constante, 50 km por hora, e eu ando 1 hora, eu continuo andando com esse carro 1 hora, eu tenho, no final dessa primeira hora, eu tenho uma distância percorrida de 50 km, ok? Porque minha velocidade é constante. Se eu aumento o tempo para 2 horas, eu vou andar mais 50 km. Então, em 2 horas eu andei 100 km. E assim sucessivamente. Quando eu vejo que elas são diretamente proporcionais e a cada uma unidade que eu mudo no meu tempo, eu mudo 50 unidades na minha distância. Então, vamos dizer, se eu quisesse saber depois de 10 horas andando nessa velocidade, qual seria a distância percorrida? É simples fazer, porque 10 vezes 50 dá 500 km. E se eu andar 20 horas, já que elas são diretamente proporcionais, isso aqui vai me dizer que eu andei 1000 km. Então, grandezas diretamente proporcionais é aquela onde eu aumento em uma das grandezas e o aumento é refletido na segunda grandeza que eu estou analisando. Então aqui, o meu exemplo é de tempo e distância, ok? Nós vamos ver um exemplo básico aí agora, fazer uma atividade em relação à grandeza diretamente proporcional, tá? Bom pessoal, como exemplo nós temos aí essa atividade. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Tem as alternativas. Letra A, 30 caminhões. B, 44 caminhões. C, 60 caminhões. D, 74 caminhões. E E, 84 caminhões. Vamos tentar agora resolver aí o probleminha e descobrir quantos caminhões vão ser necessários para carregar os 7.000 metros cúbicos de areia, tá? Mas antes de partir para a solução, eu vou mostrar como realizar a solução do problema. Nota que aqui eu tenho uma pequena fórmula onde eu vou calcular essas grandezas diretamente proporcionais, ou também as inversamente proporcionais, tá? Aqui eu vou ler da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Nota que eu tenho duas frações e existe uma igualdade entre essas duas frações. O que significa isso? Significa dizer que se essa fração for igual a essa fração, eu tenho uma proporção. Melhor ainda, se as razões entre essas frações forem iguais,
elas serão proporcionais. E o que é razão? Razão é apenas um nome dado para o resultado de uma divisão. Então, para eu encontrar a razão entre A e B, eu preciso realizar a divisão entre os dois. E para encontrar a razão entre C e D, eu preciso realizar a divisão entre os dois também. E se essas razões, ou seja, o resultado dessa divisão for igual ao resultado dessa outra divisão, as razões serão iguais, então elas serão proporcionais. Então, saindo aqui das letras e partindo para o exemplo e jogando números nos lugares das letras, vamos fazer o seguinte, vamos montar a solução do nosso problema. Ele disse que 250 metros cúbicos de areia é carregado por 3 caminhões. Então, esses 3 caminhões carregam 250 metros cúbicos de areia. E aí ele quer saber quantos caminhões serão necessários para carregar os 7.000 metros cúbicos. Então, como eu quero saber o número de caminhões, é x. Então, esse aqui, um lado, é igual ao outro. Então, eu tenho uma fração formada 250 dividido por 7.000 igual a 3 dividido por x. Já que elas são grandezas diretamente proporcionais, o que significa isso mesmo? Quanto mais areia para carregar, mais caminhão eu preciso, ok? Quanto menos areia eu tenho para carregar, menos caminhões serão necessários, ok? Então, está montado aqui. E nota o seguinte, que aqui eu coloquei uma grandeza. De um dos lados da igualdade, eu coloco uma grandeza. Que grandeza é essa aqui? A quantidade de areia. E a outra, eu coloco a segunda grandeza que eu estou analisando. Que grandeza que nós estamos trabalhando aqui? A quantidade de caminhões. Então, beleza. Está montadinho. Agora basta fazer o quê? A multiplicação cruzada. 250 vezes x dá 250x. E 7.000 vezes 3, que dá 21.000. Uma equaçãozinha do primeiro grau. O 250 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 21.000 dividido por 250. Ao realizar essa divisão aí, vou usar aqui a calculadora para facilitar, me dá um total de 84. Então, a alternativa aí, dá uma olhada, tem a alternativa com 84 caminhões. Então, nota o seguinte, que são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, 250 dividido por 7.000, ó, dá 0, vou anotar aqui rapidinho só para mostrar uma coisa, 0,036. E 3 dividido por x, meu x vale 84, 3 dividido por 84, dá também 0,036. Nota que essa divisão, essa razão, 0,036, é igual a essa razão, que é 3 dividido por 84. Então, elas são, as duas grandezas realmente são proporcionais, tá? Agora nós vamos ver sobre grandezas inversamente proporcionais e ver qual é a diferença das diretamente proporcionais para inversamente proporcional, tá? Ok, pessoal, agora nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Quando eu falei sobre as grandezas diretamente proporcionais, eu usei como exemplo duas grandezas e disse que se eu aumento uma dessas grandezas, a outra também aumenta. Isso também acontece quando eu diminuo uma grandeza, a outra com certeza vai diminuir. E isso se for diretamente proporcionais. Agora, no inversamente proporcionais, isso não vai acontecer. Eu vou continuar analisando duas grandezas e aumentar uma dessas grandezas, a outra diminui. Ou, se eu diminuir uma das grandezas, a outra aumenta. Então, elas têm um processo inverso. Uma aumenta, a outra diminui, ok? Exemplo disso. As duas grandezas, velocidade e tempo. Nota que quando você está andando no carro e vai percorrer uma certa distância, se você aumenta a velocidade desse carro, o seu tempo para chegar ao seu destino é menor. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma viagem, uma distância de 100 km, tá? Então eu vou entrar no meu carro e eu já consigo calcular que se eu faço essa viagem
a viagem toda numa velocidade média de 50 km por hora, o tempo que eu vou gastar para percorrer os 100 km é de 2 horas, ok? Mas se eu tiver com pressa e aumentar essa velocidade, ou seja, eu não vou a mais a 50 km por hora, agora eu estou com pressa, eu quero andar a 100 km por hora. Se eu andar a 100 km por hora, eu vou chegar no meu destino em 1 hora. E se eu estiver com mais pressa ainda, aumento minha velocidade para 150 km por hora, o meu tempo já vai diminuir também. Vai ser de 40 minutos. Eu vou colocar aqui da 0,67. 0,67 de hora. Então isso aqui representa 40 minutos, ok? Então olha só, eu aumentei minha velocidade e o meu tempo vai diminuindo. Isso aqui é um claro exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá? Também vamos ver aí um exercício aí para fixar bem e entender o que são essas grandezas inversamente proporcionais e como resolvê-las também. Olha aí. Bom, pessoal, o exemplo é esse. Para encher um tanque são necessárias 60 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 2 litros cada uma, quantas serão necessárias? Esse aí é um caso de grandezas inversamente proporcionais. Vamos resolver. Ok, pessoal, vocês viram aí o exemplo, perguntando quantos baldes serão necessários para encher o mesmo tanque. Lembrando que as vasilhas que eram utilizadas para encher aquele tanque eram de 6 litros. Houve uma redução dessas vasilhas de tamanho e agora as vasilhas comportam apenas 2 litros. Então, como que nosso cálculo será realizado? X está para 60, assim como 6 está para 2. Por que ficou desse formato? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Nota que quando eu diminuir a capacidade de água da minha vasilha, eu tenho que aumentar o número de vasilhas necessárias, ok? Então, x está para 60, assim como 6 está para 2, ou seja, o 6 é maior do que 2, então o x, consequentemente, é maior do que 60. Então, agora que eu vou multiplicar cruzado, x vezes 2, 2x, 60 vezes 6, 360. Então, consequentemente, o 2 vezes x, o 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 360. Então, meu x é igual a 180. Ok? 180 o quê? 180 vasilhas de 2 litros vão ser necessárias para encher o tanque. Ok? Então, essa é a grandeza inversamente proporcional. De novo, nesse caso, eu diminuí a capacidade das vasilhas, consequentemente, eu aumentei o número de vasilhas, tá? Então, pessoal, essa semana, esse é o conteúdo. No site já está disponível o texto base, esse vídeo e as atividades para fixação do conteúdo. Aguardo vocês lá e durante a semana tem as aulas também online aí no EO. Valeu!